Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, agora eu vou compartilhar com vocês o capítulo 2 do livro Como Ensinar Inglês para Crianças, que se chama Baby Steps. Boa escuta! Baby Steps. Um ponto importante a se considerar é a capacidade cognitiva de cada faixa etária. Sei que nós, professores e profissionais da área, lemos e aprendemos durante a graduação todas as teorias sobre o assunto, falando sobre o que o aluno é ou não capaz de fazer em determinado período de sua vida. Entretanto, alguns de nós acabam por esquecer isso na realidade. Lembro da minha primeira aula na educação infantil. Foi numa turma do segundo período. Os alunos tinham entre 2 e 3 anos. Metade da turma estava usando fraldas ainda. Eram realmente little babies. Havia decidido chegar um pouco antes da aula iniciar, para observar a dinâmica do grupo, como acontecia. Como eles reagiam, como eram os famosos combinados com a professora regente e a professora que estava para deixar a função. Meu coração foi acelerando cada vez mais, até que chegou o momento da aula. Percebi, logo de início, que as crianças eram muito entusiasmadas com qualquer estímulo que lhes eram oferecidos. Porém, se dispersavam facilmente, criando momentos de completo caos, chegando a lembrar uma festa infantil. Fui apresentado pela teacher e fiquei ali, na sala, a observar as coisas que aconteciam. Barulho, músicas aleatórias em inglês, grupos dispersos, algumas interações e por aí vai. Voltei para minha casa e, tomado por um medo que poderia me engolir como um abismo, comecei a traçar as metas e planos para estas aulas. Entendi então que as crianças necessitam de uma rotina dentro daquele momento que seria a aula de inglês, muito similar à rotina das próprias professoras regentes na nossa língua. Essa rotina, com o tempo, foi sendo lapidada por meio de observação e experimentação, que acabou ficando em uma sequência: socialização, contextualização, visualização e sonoridade, prática e ludicidade, verificação, fixação e encerramento. O momento da socialização tem uma função muito importante. É nesse momento que o professor entra na sala e as crianças percebem que agora vão fazer as atividades, falar e brincar em inglês. Geralmente, já entrava com o famoso rádio na mão, que posteriormente virou uma caixinha Bluetooth, conectada ao celular, e com uma música chamada Hello tocando. Era a maior festa. O show estava começando e a letra dizia Hello, 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 how are you? E eu entrava todo faceiro, batendo palmas e cantando com os alunos que olhavam ansiosos pela aula. Em seguida, ao final da canção, todos já estavam perto. Com a atenção retida, pedi às crianças para sit down. Normalmente, sentávamos em uma roda e começávamos a socializar. Praticar o How are you? Ou How do you feel? Este momento também era a hora que os alunos contavam coisas do seu cotidiano, e eles devem realmente ser ouvidos. Pois, caso contrário, virão contar estas coisas no meio da aula, em momentos que não são tão apropriados, como, por exemplo, o início de uma explicação de vocabulário. Para a contextualização que vinha logo em seguida, podemos utilizar uma conversa sobre o assunto, sempre por meio de perguntas sobre o que os alunos conhecem sobre determinado assunto. Alguns professores podem até torcer o nariz dizendo que não pode falar português em sala de aula. Mas existem tantos outros estudiosos que dizem o oposto, como é o caso de Ofélia Garcia. Segundo a autora estudiosa da educação, o fenômeno translanguaging é benéfico para os educandos. Eles criam inúmeras conexões em seus pequenos cérebros em desenvolvimento ao alternarem entre uma língua e outra. Na prática, se estivesse para ensinar as cores em inglês, mostraria algumas cores com objetos da sala, massinha, tinta, lápis ou o que tiver.
E, ao momento que elas fossem identificadas, continuaria a conversa, substituindo e praticando o nome das cores, do português para o inglês. Sobre visualização e sonoridade, foi outra descoberta importante. Os pequenos, apesar de possuírem um imaginário que voa, sem limites, possuem também pouca coordenação ou nula para trabalhar em termos pouco concretos e abstratos. Coisa que só vem a acontecer por volta do terceiro período do ensino fundamental. Então, a chave aqui são frases do cotidiano, vocabulário, vocabulário e vocabulário. Como forma de demonstrar as coisas, digo que vídeos com músicas são ótimos. Aproveito para deixar bem claro que é o papel do professor fazer uma curadoria deste material, que ele seja pertinente ao objetivo proposto e com um nível de complexidade adequado. Para os pequenos, prefira músicas mais lentas, calmas e com muita repetição frasal. É por meio da sonoridade das músicas que eles conseguem assimilar e repetir palavras, com sons e fonemas mais complexos. Assim, podemos pausar, demonstrar, conversar, repetir e trabalhar muito aquele conteúdo. No meio das aulas podem surgir dificuldades de pronúncia com as palavras. Não se assuste, é normal. O aparelho fonador não está desenvolvido ainda totalmente. E por isso devemos ser pacientes e corrigir a criança utilizando a técnica do echoing. Esta técnica consiste em repetir uma frase ou pergunta, o que a criança disse, porém, na forma correta. Com este método, ela foi sutilmente corrigida sem ter sido exposta diante do grande grupo ou ter ficado encabulada, a ponto de não gostar mais da língua inglesa e até mesmo parar de tentar, travando sua fala. Sempre coloco prática e ludicidade, pois é dentro do universo do lúdico que eles aprendem. Os famosos flashcards, em minha opinião, são coisas do passado. Nunca funcionaram para mim, pelo menos. Sejamos francos, se você vai ensinar sobre um lemon, por que não trazer uma cesta de lemons para a sala ao invés de mostrar um desenho sobre a fruta? Fazer brincadeiras, tocar, sentir o cheiro, o sabor, os diferentes tipos de lemon no mundo, modelar em massinha, cortar, dividir e por aí vai. Se a vida nos dá um limão, faça uma lemonade. Não mostre um flashcard. Sobre a verificação, é o momento em que nos sentamos nas mesinhas e pedimos para que representem o que foi trabalhado. Obviamente, as crianças não sabem ler e escrever nessas faixas etárias. Parece óbvio, mas deve ser dito. Então, como verificar se realmente compreenderam aquele conceito? O desenho seria um método, afinal, começamos a nos expressar linguisticamente através da oralidade e da expressão artística na jornada da alfabetização e do letramento. Também é um momento de fruição, onde eles vão fazer aquela demonstração de forma mais prazerosa. Se ao final do dia você se deparar com rabiscos em forma de garatuja, ou não, dependendo da idade, nas cores do lemon, o seu aluno lhe contando como desenhou para chegar naquele resultado, seu objetivo foi atendido. A fixação poderia ocorrer em grupo depois da atividade ou durante a própria atividade, sanando dúvidas dos alunos. É neste momento que o teacher ou a teacher tem a oportunidade de trabalhar one-on-one com o aluno. E, por último, o encerramento. A escolha também de uma música para a hora do dar bye-bye. Faça esse ponto da aula realmente marcante. Incentive a turma mencionando o quanto foi divertido e o quanto aprenderam juntos. Elogie de forma geral e mencione também os alunos que foram destaques. Esse reforço apenas soma e acaba construindo uma memória afetiva mais forte das aulas de inglês. Eu sei que, para nós adultos, parece muito simples e muitas vezes nos perguntamos: eu vou trabalhar Lemon o dia todo hoje? E a resposta é sim. Mas trabalharemos de formas diferentes, pois as crianças necessitam disso e para elas é um esforço enorme.
bem como cada versão que apresentamos sobre o Lemon. É uma novidade. Shocking, right? Então, shocking, right? Realmente acaba sendo até chocante, né, essa questão, porque nós estudamos tanto isso nas aulas de pedagogia e parece que esquecemos ao entrar numa sala de aula lidar com crianças a primeira vez. Então, resumindo, foi muita coisa dita nesse capítulo, né? Vai ser explorado ainda mais. Mas pensamos assim, ó, coisas muito importantes quando você está assumindo uma aula, criar a sua rotina, fazer que aquele momento seja especial, para que a criança entenda que aquele momento é o momento da língua inglesa, é a hora de pensar diferente, de fazer coisas em um outro idioma, de ter novas vivências. Tanto a chegada quanto a saída dessa aula. Então isso tem que ficar muito claro, inclusive combinado com as professoras e com as ajudantes de sala de aula, que eu gosto de chamar das assistentes de palco. Então elas têm que entender, assim, ó, ajudar a colaborar com as crianças, já montar uma roda, ficar ali em círculo, sentar junto e começar a socialização. Socialização é um momento tão importante, né, de escutar. Não é porque você tem 2, 3 ou 1 hora com as crianças semanal ou independente da carga horária que tem que ser tudo muito corrido. Eu vejo assim muitos colegas em profissão, que estão começando, que ficam nervosos, que são, eu chamo de conteudista, e aí são os estressadinhos, tem que dar conta daquilo e não sei o que. Gente, relaxa, não é assim, não vai dar um estresse. É melhor que tenha um conteúdo firme, forte, bem trabalhado. E o planejamento, a organização, o ensalamento, todos esses momentos contribuem para aquilo. Não é porque você deu tudo de uma vez só que a criança vai absorver. Sabemos que, dependendo das idades, tem um certo número de palavras que elas vão adquirir. E às vezes leva 2 semanas, 3 semanas e por aí vai. Então é importante sentar e conversar. Conversar até em português no começo realmente, porque eles estão ansiosos, especialmente hoje em dia, pós-pandemia, de querer contar as coisas, contar a sua vida, e isso aí tem um pezinho lá na psicologia, e talvez por isso eu estou estudando isso também agora. É, essa ansiedade, muitas vezes as crianças não são olhadas em casa, né? Elas são entregues a um tablet, entregues a um aparelho, sem muita supervisão, então falta realmente um olhar de um adulto que olhe para elas. Papel fundamental de todos os professores, que acaba sendo passado para a escola. Então, escutar o que eles vão dizer, porque aquilo vai voltar em outro momento na sala de aula. Então, quando você conversa, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Olhar para aquela pessoa que está ali diante de você, parece que dá uma acalmada no ânimo geral da sala. Aí sim, você tá com o ambiente mais calmo, mais tranquilo e começa realmente a socializar. Outro ponto importante que eu falei ali, eu tenho terror, eu tenho pavor, desculpa a palavra, de flashcards. Meu Deus do céu. Gente, vamos pensar. Como é que a pessoa aprende? Com experiência significativa. Você, por exemplo, vamos falar o exemplo do Lemon ali do livro. Tu vai pegar o Lemon. A criança aprendeu que o Lemon é ácido como? Como você aprendeu que o Lemon é ácido? Não foi experimentando? Não foi lambendo? É mais ou menos por aí que vai ser em língua inglesa também. Só que você vai fazer a mediação em língua inglesa e fazer um translanguage nesse momento. Que é isso que vai acontecer. Qual é a razão de trazer um flashcard de um limão? Mostrar a pessoa se você pode ir no mercado e pegar e levar um limão. Vai na cozinha da escola, vai na horta da escola, leva um lemon numa sacola e tira. Todo mundo vai tocar, vai ver que tem textura, vai cheirar, pode até lamber, vai fazer careta. Ai, professor, é ácido, é azedo, é estranho. É, it's acid, it's sour, it's strange. E você vai fazendo. Aproveitando aqui, vou linkar também com a técnica do echoing. Se não ficou claro, echoing, né? Vem da palavra eco, ecoando, ecoar. Então, o objetivo é não travar a pessoa no futuro para inglês. Quantos de nós aqui tem mães e pais que disseram: ah, eu tinha um professor ruim, uma professora malvada, megera, nunca mais gostei, nunca mais dei certo na vida por causa disso. Não tanto drama assim. Mas é verdade? Então, se a gente corrige, não, você está errado, é lemon, lemon, que isso? É uma criança que está ali. Então, falou lemon, limão, qualquer coisa que ela tenha falado. Ah, sim, você gostou do lemon? E tá bom. Sutilmente, delicadeza.
tá? O objetivo aqui não é expor a criança que muitas vezes ela vai se acanhar e nunca mais vai querer saber da língua inglesa. Então que se torne prazeroso para que não chegue lá aqueles adolescentes revoltadinhos do ensino médio. Por que será que eles são assim, né? Tem N fatores. Então começa lá de berço, gente. O papel é tão importante quanto de todos os professores. Então, sutileza, acalma o ambiente, faz o translanguaging, faz a técnica do echoing e vai organizando. Entramos também em verificação, né? A verificação, como eu disse ali, dependendo da idade, a criança está sendo alfabetizada. Se ela te fazer um desenho de alguma coisa em verde, ou se você mostrou aquele limão siciliano, alguma coisa em yellow ou em green, ela já internalizou a imagem do lemon. E é isso. Não precisa desenhar um Picasso, um Salvador Dalí. É uma criança. A mão está em desenvolvimento. Eu dou até uma dica. Vai no Google e olha uma chapa de mão de criança para ver como é que é. Até para escrever está difícil, porque ela está desenvolvendo. Então é por isso que a gente tem que ter essa paciência. Então, se ela desenhou, seja garatusa ou não, está te representando. E é aí que está a verificação. Nós sabemos que nós não temos provas operativas formais para crianças, mas é assim que a gente verifica, né? Eu lembro também, fazendo um adendo ao livro, a questão do lemon, principalmente com bebês. Então pega o lemon, cheira o lemon, lambe o lemon, brinca com o lemon, vê que tem diferentes tipos, diferentes tamanhos. Olha que oportunidade de linkar com biologia, com outra aula que você possa fazer também, não é verdade? Trabalhar com massinha de modelar. Eu lembro que uma vez a gente pegou lemon e fez lemon de todos os tamanhos, grandes, pequenos, já introduzi big, já introduzi o conceito de small, de medium, e por aí vai. Então, você tem tanta oportunidade, faz uma limonada, faz outras coisas e vai trabalhando aquilo, desenhado, com textura, com brincadeira, faz um teatrinho e explora aquilo de novo. Para adulto, a gente fica, meu Deus, né? Quem é que não entende? Quem é que não entende? As crianças que estão em desenvolvimento. Às vezes até em português é difícil para elas, principalmente bebês, não é verdade? Então, faz uma lemonade com isso aí tudo. Você tem tempo. E se você está com medinho que o seu supervisor, o seu coordenador vai ficar, meu Deus, mas só trabalha isso, então é porque essa pessoa não entende de educação. Né? Que ela é processual, ela se dá no processo, ela é construída e deve ser, gravem essa palavra, permeada, feita de vivências significativas. Então, é essa a ideia do capítulo 2. E logo, logo estarei postando o 3. Me contem aí embaixo se vocês estão gostando. E se vocês quiserem ler o livro também, ele tem na Amazon, tá? É só vocês irem na Amazon, lá no Kindle, e botar como ensinar inglês para crianças. Eu, particularmente, estou adorando aqui ter essa experiência de narrar. Então, eu estou tendo que reler o livro novamente e até acrescentar algumas coisas aqui, que é a única oportunidade que eu tenho é nesse troca nosso aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo capítulo. Tchau!